na segunda mesa, com o representante da Anvisa e sob a coordenação da doutora Rosângela Góes Rabelo, acadêmica da Academia de Odontologia da Bahia. Ok? Rosângela, mais uma vez, desculpe a instabilidade que nós estamos passando aqui. Já tentamos de tudo, mas vamos continuar. E, com certeza, conto com a compreensão de todos. Rosângela, a palavra é sua. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Eu, eu considero que essas intercorrências não abalam mais as nossas estruturas, porque depois da pandemia da Covid, não é? Nós aprendemos a lidar com essas dificuldades, infelizmente, da internet em nosso país, né? Nós não temos uma boa internet, então a qualquer momento trava e a gente tem que ter calma, porque não podemos nos estressar, né? Eu quero dizer que esse é um momento muito importante. Estou muito satisfeita, feliz, digo de verdade, em ter uma reunião onde juntamos, não é? Agregamos a profissionais da odontologia, representados aqui pela academia, e um representante da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, considerando a relevância desse órgão para as práticas que nós executamos em nossos consultórios. É um momento muito importante e que a gente espera que seja enriquecedor para todos nós. Estamos com dúvidas, inquietações. Como eu disse, nós estamos representando colegas, então as dúvidas não são exatamente pontualmente de todos que estamos aqui, ela se soma aos colegas que não estão aqui, não é? E para esclarecer essas dúvidas, nós tivemos o cuidado de realizar várias reuniões, elaborar um documento, e esse documento foi enviado, assim como foi para o Conselho Federal de Odontologia, enviado antecipadamente para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E convidamos a doutora Letícia Lopes Querino Pantoja, porque a doutora Ana Clara está em Fortaleza, na reunião da Abeno. Então, a doutora Letícia está aqui conosco, que é cirurgiã dentista, mestre e doutora pela Universidade de Brasília, especialista em vigilância sanitária pela Fiocruz e servidora de duas gerências, que são as gerências de regulamentação e controle sanitário em serviço de saúde e de tecnologias em serviço de saúde. Já tem uma experiência, não é, de 19 anos trabalhando na Anvisa. Então, hoje nós estamos tendo o privilégio de estar discutindo as questões da vigilância sanitária e dessa RDC 1002/2025, que vem suscitando muitas discussões, mas que nós precisamos de esclarecimentos, posicionamentos e dirimir dúvidas, não é? Então, nós não vamos ler as questões dos eixos que foram ordenados, que o primeiro eixo é capacitação, orientação e fiscalização, o segundo, prazos e viabilidade de adequação, o terceiro, responsabilidades técnicas e operacionais, quarto, processamento de materiais e documentação e uma pergunta final de impacto. Eu só quero agradecer a doutora Letícia pela pontualidade, não é, de estar aqui conosco em nossa reunião, e eu passo a palavra a ela, porque hoje ela é a pessoa que vamos ouvir atentamente, e eu gostaria de dizer que quem tivesse uma dúvida, uma pergunta, por favor, coloque no chat que a gente já vai olhando aqui e direcionando para a doutora Letícia. Eu peço à doutora Letícia que ela repita só o nome do eixo, tá? Para a gente ir organizando na cabeça de todos nós. Muito Tá. obrigada, Letícia.
Eu que agradeço, doutora Rosângela, pela introdução, agradeço também aos colegas aqui. É uma satisfação pessoal para mim estar aqui com os colegas, né? Porque sou dentista também. Gosto sempre de começar minhas falas dizendo que sou dentista com CRO ativo, né? Porque é muito comum, depois que a gente vai para o serviço público, a gente desconsiderar, né, a nossa formação inicial. Então, acho que antes de ser servidora da Anvisa, sou dentista, né? E é desse ponto que a gente fala. Eu gostaria de saber, doutora Rosângela, eu preparei 6 slides iniciais para fazer uma contextualização do histórico da norma. Eu sei que alguns colegas já devem ter assistido alguns webinars, algumas colocações nossas, mas como a gente talvez tenham pessoas que estejam online assistindo, se eu tivesse a liberdade, e nessa apresentação eu já incluí alguns esclarecimentos em relação às dúvidas que foram trazidas pelas academias. Então, se eu tivesse a liberdade de 20 minutos de apresentação, eu posso fazer. Se não, tudo bem, não tem problema. Nós estamos com as perguntas aqui, são todas pertinentes e a gente pode passar pelas perguntas. Como está a nossa programação? Não, eu vejo que nós não vamos, de forma alguma, criar obstáculo a essa apresentação, porque eu acredito que a apresentação seja um instrumento também esclarecedor, não é? Então, a senhora. Isso. Tá bom, então obrigada por essa permissão. Eu não sei se eu tenho a permissão de compartilhamento aqui, mas eu vou solicitar, né, para compartilhar minha tela, porque aí eu coloco aqui. Uhum. Será que eu já consigo compartilhar? Ó, o compartilhamento não está ativado para essa Gilberto, reunião. Gilberto, compartilha com ela, com o host, por favor. É com o roxo. De qualquer forma, enquanto eles vão aí agilizando, né, a nossa fala aqui é compartilhar um pouquinho com vocês, antes da gente passar a resposta das perguntas, que nós estamos num momento de transição, né? Um momento onde a gente está implementando, iniciando a implementação, talvez seja melhor falar assim, dessa RDC 1002. Mas essa RDC 1002, está dentro de um contexto de gerenciamento do risco sanitário na assistência odontológica. E é isso que eu gostaria. Doutora Letícia, desculpe, mas eu já lhe coloquei como co-host. Pode utilizar, então, essa ferramenta. Ótimo, eu acho que eu consegui aqui. Vocês já visualizam a tela? Ótimo, que bom. Então, é nesse sentido que nós vamos apresentar hoje o contexto da RDC 1002 de 2025 e o desafio maior que nós temos de implementar um gerenciamento do risco na assistência odontológica de uma forma mais integrada e voltada para a segurança do paciente, né? Então, para a gente entender de onde vem essa nossa necessidade de gerenciar os riscos na odontologia, porque é tão abstrato muitas vezes para quem está fora da vigilância sanitária falar sobre gerenciamento de risco, né? Então a gente começa a avaliar que o risco ele está inerente à prestação de serviços de saúde, ele é sempre existente. Toda vez que nós escolhemos prestar uma assistência odontológica ou que um paciente nos procura para um serviço, né, uma assistência, existe um risco embutido na prestação do serviço de saúde. Então, sabendo que ele está sempre presente, que a gente não consegue eliminar por completo o risco da assistência em saúde, a gente tem que reduzir esse risco ao máximo possível. Mesmo reduzindo o risco, a gente tem que lembrar que o risco historicamente vinha associado a uma ideia de probabilidade, mas que na odontologia moderna, essa característica de probabilidade não existe mais. Não é provável que o meu paciente saia de casa para fazer um tratamento endodôntico e volte tendo tomado um golinho de hipoclorito. Não é provável que o meu paciente saia para fazer uma extração e volte com o dente
adjacente luxado, né? Mas pode acontecer? Claro, claro que pode ocorrer. Não é provável que a gente frature uma lima dentro de um canal, mas é possível acontecer. Então, atualmente, o risco tem uma dimensão muito maior de possibilidade do que a dimensão histórica que nós atribuíamos ao risco de probabilidade. E como esse risco tem essa dimensão de possibilidade, nós automaticamente desenvolvemos uma série de ações para identificar essas possibilidades de ocorrerem, né, alguns eventos adversos, alguns danos durante a nossa assistência. Nós avaliamos e planejamos como diminuir esses riscos, implementamos isso na nossa prática, monitoramos muitas vezes essas atividades que nós implementamos para diminuir esse risco e revisamos, né, essas práticas. Então a gente entra em um ciclo de melhoria para que a gente diminua esses riscos e a gente faz isso automaticamente. Olha, ora, se uma lima endodôntica dura aí aproximadamente 4, 5 tratamentos endodônticos, eu tenho aí uma forma de verificar se a lima está utilizada em excesso, está oxidada, e eu vou trocar a lima. Eu tenho como identificar os meus materiais, eu identifico meus pacientes, eu me aprimoro enquanto profissional, e nós fazemos isso geralmente sem pensar que com isso a gente está gerenciando o risco. Mas quando a gente não tem isso implementado de forma sistemática dentro dos serviços de saúde, o que que é que pode acontecer? Geralmente, eventos adversos que não são desejados nem pelo paciente e muito menos pelo profissional. Afinal de contas, nenhum profissional acorda todo dia falando: Oba, hoje eu vou fraturar uma lima dentro do canal, hoje eu vou ter um problema com o paciente. Não é assim. A odontologia brasileira ela é reconhecida por sua excelência técnica e nós sabemos que os nossos profissionais tomam cuidado para fazer uma odontologia também segura, mas não é incomum a gente ainda assim se deparar, principalmente na imprensa, que muitas vezes não condescendente com os profissionais de saúde, com eventos adversos sendo noticiados como morte após extração dentária, infecção generalizada, né, após tratamento e a paciente que vem a óbito, né, universidades tendo que arcar com indenizações por conta de procedimentos que tiveram intercorrência, intercorrências que muitas vezes não se devem ao procedimento, mas até mesmo a condições do paciente, né? E a gente vê isso atingindo a odontologia de forma sistemática, né? Cada vez maior, principalmente com a ampliação da atuação do cirurgião dentista em outras áreas que não são históricas dentro da odontologia, né? Então, essa é uma realidade que é muito presente para a gente dentro da vigilância sanitária, que recebe a notificação desses eventos adversos. Então, gerenciar o risco para que a gente não tenha esse tipo de intercorrência é extremamente necessário e fazer isso de forma sistemática é importante. Eu coloquei aqui uma linha do tempo para que vocês entendam de onde vem a RDC 1002, que é uma parte, a parte normativa desse projeto de gerenciamento do risco sanitário na assistência odontológica que a Anvisa vem propondo, então, para o nosso país. Então, desde 2016, a Anvisa tem uma prática de documentar todas as nossas dúvidas técnicas e todas as denúncias que chegam até a agência. E, para que vocês tenham uma ideia, nós temos a odontologia entre o terceiro e o quarto lugar, na frente de muitos serviços de saúde que são inclusive mais complexos, como centros cirúrgicos, UTI, hospitais gerais despontando desde 2016
em relação a dúvidas técnicas e a denúncias. E essas dúvidas técnicas, elas são recebidas tanto das vigilâncias sanitárias locais, quanto de profissionais da odontologia, né? Então, mesmo antes de nós termos uma norma específica para os serviços odontológicos, nós já tínhamos esse cenário posto de dificuldade de gerenciamento do risco na odontologia. Então, em 2017, 2018, 2019, a Anvisa começa a fazer levantamentos junto às vigilâncias sanitárias, junto a serviços de saúde, públicos, privados, de como estava acontecendo esse gerenciamento na prática, né? Porque nós não tínhamos uma legislação específica para os nossos serviços odontológicos, mas esses serviços já eram licenciados pela Vigilância Sanitária com base em legislações transversais, que se aplicam a todos os serviços de saúde e também à odontologia. Então, quem aqui, como eu, tem consultório e já recebeu a vigilância sanitária, sabe que nós éramos já cobrados por boas práticas, desde 2011, por exemplo, pela RDC 1063, os resíduos de serviços de saúde pela 218 e daí por diante. Então, não é que nós não tínhamos regras para odontologia, nós tínhamos, mas elas estavam pulverizadas em legislações transversais. E a gente tinha dificuldade de aplicar essas normativas em serviços odontológicos, porque a especificidade ambulatorial da odontologia é muito grande. Então, nós temos uma assistência que se assemelha à assistência cirúrgica na complexidade e na invasividade dos procedimentos, mas num ambiente extremamente ambulatorial. E essas normativas transversais, então, muitas vezes não davam conta desse gerenciamento de risco. Em 2020, três dentistas da Anvisa, dentre elas eu, doutora Ana Clara, doutora Daniela, nos reunimos e propusemos para a agência um projeto de gerenciamento do risco sanitário na assistência odontológica, que foi avaliado pela direção da agência e que, a partir de 2021, passou a integrar a agenda regulatória da Anvisa com o tema Boas Práticas de Funcionamento em Serviços Odontológicos. O que é a agenda regulatória? É um instrumento de transparência da Agência de Vigilância Sanitária para o país, dizendo que a partir daquele momento ela vai começar a trabalhar em ações de regulação dessa temática. Então, no final de 2021, a gente entra aí com esse tema oficialmente na agenda regulatória da Anvisa. A partir de 2022, nós começamos então a desenvolver a análise de impacto regulatório. A análise de impacto regulatório, gente, ela é um instrumento estabelecido por decreto federal para as agências reguladoras que nós devemos desenvolver quando nós queremos regular qualquer atividade econômica no país. Então, nós gastamos 2 anos entre 2022, na verdade, até mesmo 3 anos, porque em 2024 a gente ainda estava nesse movimento, para construir essa análise de impacto regulatório. E no próximo slide eu vou explicar um pouquinho melhor o que é essa análise de impacto regulatório. Durante esse período, nós temos que fazer levantamentos de referências científicas para embasar os requisitos técnicos que são colocados numa normativa, e nós precisamos avaliar todo o cenário regulatório do país e internacional. Então, fazer levantamentos de normas que outras localidades já tenham, a gente está num estado federativo, né? Então, os entes, estados, municípios não são subordinados à União, e quando a gente vai fazer, a gente precisa conhecer esse cenário regulatório, e como nós não tínhamos uma norma federal, nós tínhamos alguns territórios que já tinham suas normas locais próprias para serviço de odontologia. É o caso de São Paulo, é o caso de Minas Gerais, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? Então, fazemos esse levantamento de referência e avaliação normativa. Em 2004, estamos numa fase final de avaliação do impacto regulatório e de formação de um grupo de trabalho, porque nós reconhecemos que dar um passo como esse, de iniciar um gerenciamento
Perdão, achei que tinha alguém querendo falar. De implementar um gerenciamento sistemático, do risco nos serviços de odontologia, ele não poderia ser feito de forma, unilateral pela agência. Então, nós formamos um grupo de trabalho instituído por portaria, onde tivemos, então, a participação, de alguns representantes da odontologia que a gente identifica como parceiros, como stakeholders ou agentes afetados por uma ação de regulamentação. Tivemos, então, a participação da ABENO nesse grupo de trabalho, do próprio Conselho Federal de Odontologia, do Ministério da Saúde, através da Coordenação de Saúde Bucal. Tá joia? Tivemos representantes de estados e municípios, tivemos representantes eu não vou me lembrar de todos, mas tivemos da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica, da Academia Brasileira de Odontologia. Bom, não vou me lembrar de todos agora, mas nós tivemos basicamente 12 representantes externos à Anvisa para nos ajudar, no âmbito dessa análise de impacto regulatório, a construir a minuta da norma que hoje nós temos aí colocadas, né? Então, tivemos um período de avaliação e, ao final de 2024, em dezembro, nós submetemos, então, esse relatório de análise de impacto regulatório e essa minuta de texto normativo à diretoria da Anvisa, que colocou, então, aprovou o relatório e colocou esse texto em consulta pública durante o ano de 2025. E no ano de 2025, nós então ficamos durante 5 meses divulgando essa consulta pública, né? Então, estivemos no CIOSP, estivemos em alguns congressos regionais, fizemos parcerias e webinários com o Ministério da Saúde, com o Conselho Federal de Odontologia, para termos então uma participação massiva nessa consulta pública. No segundo semestre de 2025, tivemos a consolidação das contribuições recebidas, tivemos muitas contribuições nessa consulta pública, foi extremamente prazeroso ver que, mesmo uma área, né, que não estava habituada a participar desse processo democrático de construção normativa, ainda assim aderiu e tivemos aí 669 contribuições completas, né? Nós tivemos mais de 2.000 acessos à contribuição, mas tivemos 669. Dentre elas, contribuições importantíssimas, consolidadas de várias entidades representativas e que foram muito importantes para o aprimoramento da norma. Então, para que vocês entendam o que é que inclui uma análise de impacto regulatório, aqui a gente tem um caminho que a gente percorre para chegar a essa minuta de consulta pública. Nós definimos primeiro um problema, levantamos quais são os objetivos e quais são os agentes que podem ser afetados por uma ação de regulamentação, da vigilância sanitária, levantamos soluções e opções para essas soluções, levantamos vantagens e desvantagens de cada uma dessas soluções, comparamos essas soluções e, antes de construir um instrumento, avaliamos, né, a viabilidade de aplicação. Quando a gente constrói o documento, então ele é colocado em consulta pública e, após a consolidação da consulta pública, é que vem a aprovação da nossa RDC já no final de 2025. Então, começamos aqui em 2021 e em 2025 tivemos essa deliberação final aí quase como um presente de Natal. E a partir agora de 2026 nós começamos a implementação então dessa normativa que a gente sabe que traz inúmeros desafios e é por isso que a gente está aqui com essa série de perguntas. Mas a principal característica que a gente precisa entender dessa norma que a gente teve aí aprovada no final de 2025 é o deslocamento dos requisitos sanitários que antigamente eram focados puramente em requisitos estruturais
para requisitos principalmente de processo e de resultados voltados para a segurança do paciente. E quando a gente entende isso, fica mais fácil da gente compreender a norma. Algumas características importantes que a gente levanta. Essa norma ela traz uma responsabilização muito grande para o profissional, para o cirurgião dentista. Ela desloca um pouco da vigilância sanitária e ela partilha com o profissional essa responsabilização e a necessidade de governança do risco. Então, ela é uma norma que traz muita liberdade, né? Liberdade de escolha de onde eu vou fazer a minha assistência odontológica, em que estrutura física eu vou fazer, de que estrutura física eu vou designar para fazer o processamento do meu instrumental, o que que é que eu quero fazer. Então, não existe um engessamento muito grande do que o profissional pode fazer, mas na medida em que ele tem a liberdade, ele começa a se responsabilizar pelas escolhas dele e a vigilância sanitária passa a ser uma parceira no gerenciamento do risco junto com esse serviço e não mais uma impositora necessariamente de uma única estrutura, como a gente tinha até 2025. A gente tem uma abordagem pro processo, sendo que o processo de assistência que eu quero oferecer para o meu paciente é que vai determinar a estrutura que eu tenho que utilizar. Uma ênfase na documentação, na rastreabilidade e na padronização de procedimentos, que são ferramentas típicas da gestão da qualidade, que a gente vê muito em hospitais, a gente vê muito em outros serviços e que não é muito comum da nossa prática em odontologia. E a possibilidade, né, de notificação e uso dos dados de eventos adversos específicos para a odontologia, né, que antes a gente já tinha a possibilidade de notificar eventos adversos e de usar esses dados, mas eles não eram tão específicos para a odontologia como a gente hoje tem a possibilidade, tá? E uma preocupação que nossa, e uma característica dessa norma é a tentativa de integração com as políticas de segurança do paciente e qualidade dos demais serviços de saúde, né? Então, é comum, não é, doutora Rosângela, uma pessoa que é uma enfermeira que sai de um centro hospitalar ou de um serviço médico, quando se depara com os serviços odontológicos e com a complexidade da odontologia, falar: meu Deus, como assim aqui a gente não tem essas práticas todas bem solidificadas e bem sedimentadas? Como esses profissionais estão fazendo todos esses procedimentos sem pensar nessa qualidade, nessa questão de segurança do paciente? Então, é muito comum quando a gente sai de outros serviços e chega na odontologia. E essa integração, ela está presente nessa normativa e em todo esse projeto. Como a gente está dentro de fazendo um evento paralelo à Abeno e olhando também um pouquinho para as instituições de ensino, especificamente, a gente tem lá nas nossas perguntas que vocês nos enviaram algumas questões. Eu trouxe esse slide que eu já passei num SIG da Abeno, eu não sei se todos conseguiram assistir o SIG que nós fizemos, uma reunião do SIG da Comissão de Ensino da Abeno, sobre as particularidades de implementação dessa RDC 1002 nas instituições de ensino, né? Então, já para responder algumas questões, eu trouxe esse slide para nós pensarmos juntos a complexidade que é pensar o gerenciamento de risco para as clínicas, escolas e para as instituições de ensino. E a primeira delas que a gente começa são os fundamentos e a natureza jurídica, né, das nossas instituições de ensino, que elas são regulamentadas pelo Conselho Nacional de Saúde, pela Comissão de Ensino Superior do MEC. Então, mesmo as questões de segurança do paciente, questões sanitárias, elas perpassam por uma natureza jurídica híbrida e nós temos algumas questões que estão fora da regulamentação sanitária e que a gente precisa prestar atenção. E nós temos muitos tipos de estabelecimentos de saúde dentro das instituições de ensino.
Se a clínica escola é juridicamente um EAS, ela fica sujeita, né, então, à fiscalização plena pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Mas ela não é apenas um estabelecimento assistencial de saúde, ela é também um serviço de ensino que tem a sua infraestrutura também condicionada por questões do MEC, tá? E questões da Comissão de Ensino Superior. E a gente tem vários modelos que se adequam ao estabelecimento de ensino. A gente tem desde clínicas escolas, em escolas que estão isoladas de um sistema de saúde, até hospitais escolas. Então, é muito diferente o risco de uma escola que está implantada dentro de um hospital, que vai ter todo o seu processamento direcionado para o centro de material esterilizado daquele hospital ou daquela instituição, né, de saúde, de uma clínica escola que tem, de repente, um processamento próprio do seu instrumental. Então, nós temos uma organização espacial diferente, processos de trabalho diferentes e que vão demandar flexibilidade de aplicação dos requisitos sanitários de acordo com esses modelos de ensino. E é por isso que a norma, nesse sentido, traz um foco no risco coletivo e analisa e prioriza a relação entre essa estrutura e o ambiente de atendimento coletivo. Então, vocês vão ver que na parte de processamento, a gente tem poucas orientações para as instituições de ensino, mas na parte da prática, a gente tem mais. Por quê? Porque o risco de infecção cruzada nesse ambiente coletivo é maior. Certo? Então, a gente tem aí algumas diferenças para outros consultórios, outros serviços de saúde. E isso exige, então, da gente planejamento e adequação dos princípios normativos para essa escola, né? O que é que a gente tem trabalhado especificamente para as instituições de ensino, principalmente junto com a ABENO? A adequação física das estruturas, junto com as exigências sanitárias e a ação da vigilância sanitária. Então, aqui eu já respondo, doutora Rosângela, algumas questões que vocês colocaram. O que é que nós temos desenvolvido? Então, agora pela manhã está sendo lançado um guia pela ABENO para as instituições de ensino superior de avaliação da aplicação da RDC 1002 nas instituições de ensino. Então, esse guia ele foi desenvolvido pela Beno, nós fizemos, está excelente, nós fizemos a revisão, né, e a contribuição nesse guia, e a intenção é justamente de mastigar, de digerir a norma, que é muito crua e pulverizada em vários locais da norma, quais são as exigências que uma clínica escola deve cumprir. E isso serve de guia orientativo para que as escolas olhem e façam uma autoavaliação e planejem as suas adequações, e também vai servir de guia para as próprias vigilâncias sanitárias, porque não pensem vocês que essa agonia, essa angústia diante desses desafios que a gente enxerga são apenas do setor regulado, dos profissionais, das escolas. Ela é também da vigilância sanitária, que até então não tinha esse paradigma de gerenciamento de risco para os serviços de odontologia e não tinha um norte. Então, nós temos, e aí eu já vou responder outra pergunta, trabalhado sistematicamente com as vigilâncias sanitárias. Nós temos feito webinars mensais com as vigilâncias sanitárias municipais e estaduais do país. Temos tido uma média de 1.000 a 1.300 participações nesses webinars, que ficam também gravados e são disponibilizados para as vigilâncias municipais, de capacitação desses agentes. Vejam que a nossa vigilância sanitária ela não é muito diferente das outras instituições públicas que a gente tem no país. Então, a gente tem
déficit de pessoal, a gente tem déficit de capacitação. Nós enfrentamos uma situação, enquanto Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, de transição de agentes. Então, é muito comum, ao final de um período eleitoral como o que a gente está tendo, a gente ter substituição dos agentes de fiscalização que não são concursados. E aí, de repente, entra uma série de pessoas novas, às vezes até concursada, mas de outras áreas das secretarias de saúde, que não têm experiência com vigilância sanitária, não têm experiência com a normativa, não têm experiência com o gerenciamento do risco sanitário. Então, o maior desafio que nós enfrentamos hoje como Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nessa função de coordenadora desse sistema enorme, é a capacitação, né, específica dos nossos agentes de fiscalização. Então, o que que a gente tem feito? Esses webinars de forma gravada para que eles fiquem disponíveis. Então, a cada mês a gente tem abordado um assunto diferente. Estrutura física, fizemos 2 meses seguidos sobre processamento. E aí a gente tem percebido que a gente não vai precisar capacitar apenas na aplicabilidade do requisito que está lá na norma, mas muitos deles começaram a nos perguntar: mas endodontia é invasivo ou não é invasivo? É crítico ou não é crítico? E aí a gente descobriu que, pelos perfis, né, a gente tem aqui uma avaliação dos perfis dos fiscais de vigilância sanitária, nós temos muitos fiscais que não são da área da saúde, que têm nível superior e não são da área da saúde, e muitos que não têm nível superior e que a gente está precisando de uma capacitação que a gente vai ofertar agora no segundo semestre para as visas sobre odontologia, processos odontológicos, para que o fiscal ele consiga avaliar junto com o serviço qual é a característica daquele procedimento, vamos ajudar a classificar. Ah, a gente tem que classificar a criticidade do nosso material em relação ao processo que a gente está fazendo. Ele precisa conhecer um pouquinho do processo de assistência. Então, os desafios são enormes, né? O desafio processual na identificação dos riscos em atendimentos coletivos, que é essa linhazinha amarela aqui que eu coloquei, nós temos incentivado as vigilâncias sanitárias e incentivado as clínicas e escolas, por meio da Abeno, a procurarem as vigilâncias sanitárias locais para fazerem essa avaliação, essa identificação de risco juntos, né? É importante a gente entender que, por mais que a gente tenha historicamente um posicionamento mais policialesco da vigilância sanitária, ao longo dos últimos anos, nós temos tentado transformar essa vigilância sanitária e essa mentalidade, sair da aplicação do poder de polícia da vigilância sanitária para a educação sanitária, para a orientação sanitária. Nós sabemos que nem em todas as localidades a gente vai conseguir atingir, né, esse objetivo. Mas nós temos insistentemente trabalhado nesse sentido, tá? Nessa questão educacional. E na questão educacional, eu chamo a atenção de que a escola, ela é um modelo de formação que o dentista vai fazer. Então, no âmbito do gerenciamento do risco sanitário, quando a gente coloca lá um projeto de termos um gerenciamento desse risco na odontologia, as escolas, elas são importantíssimas na formação das próximas gerações de dentista, porque eu não sei vocês, eu tenho 25 anos de formada aqui na UNB, eu tive uma equipe excelente de professores e que se importavam muito com biossegurança, mas nós falávamos de biossegurança, nós falávamos de proteção profissional, EPI, embalar o consultório com Magipac, jogar álcool 70, mas a gente não pensava em qualidade e a gente não pensava em segurança como um requisito da qualidade. A gente pensa em biossegurança, em aerosol, né? Então, em questões que são muito práticas, mas a gente não tem essa formação sistemática do profissional, do cirurgião dentista, desde a faculdade, de que
ter uma odontologia de qualidade é ter uma excelente restauração, ter um excelente implante, ter um excelente procedimento com o menor custo, voltado para o paciente e de forma segura, né? Então, aqui eu falei quatro princípios da qualidade. Quando a gente estuda qualidade em saúde, a gente sabe que são sete princípios. Segurança é um dos princípios, um dos pilares da qualidade. E trabalhar isso desde a formação do dentista é importantíssimo. E é nesse aspecto que a gente enxerga a necessidade de adequação das clínicas escolas que a gente tem hoje para que o dentista saia formado. Porque veja bem, a gente tem clínicas, escolas muito antigas, onde a gente não tinha parâmetro para os boxes, onde a gente não tinha parâmetro para os consultórios coletivos, e a gente tem aí boxes de 6 metros quadrados, 6,5, 7, que não nos trazem segurança para o professor, para o aluno, para o paciente, né? E isso eu não estou falando da minha opinião. A gente está falando de estudos científicos que mostram a dispersão do aerossol, a viabilidade microbiológica de partículas que estão no aerossol, e a gente não está falando só pós-Covid, a gente está falando de hepatite, que é uma questão que é extremamente contagiosa e ainda é importante, né, no cenário epidemiológico do nosso país. E nós estamos nos submetendo enquanto professores, enquanto pacientes, enquanto alunos, a essa situação. E hoje nós temos estudos científicos que mostram para a gente qual é a distribuição espacial adequada para essa dispersão do aerossol, para a contaminação, e nós vamos precisar adequar as nossas clínicas para que o profissional não fique com aquela sensação: poxa, mas lá na escola eu podia fazer tudo isso num espacinho desse tamanho, jogava o meu material ali no chão, mal tinha uma pia para lavar tudo, né? Tinha um processo de lavagem de instrumental, de processamento completamente diferente do que essa vigilância sanitária policialesca vem me cobrar aqui no consultório. Então, existe um gap muito grande entre o que a gente pratica na escola e aquilo que a gente é obrigado a praticar. E esse gap, além de gerar um inconformismo no profissional, poxa, por que que então lá naquele serviço público pode, naquela instituição de ensino pode, aqui no meu consultório é que eu contamino, né? E não é bem assim. Então, a gente vai precisar juntos passar por essa situação de adequação. E aí, essa situação de adequação gera um desconforto muito grande, porque gera impacto econômico, gera impacto processual, né? Tira a gente da nossa zona de conforto. E eu costumo falar para. Olha, eu tinha até aqui a minha apresentação, ela estava com a, a animação e eu não passei, né? Porque eu me empolguei aqui falando. Mas aí eu costumo conversar quando a gente está nos serviços, quando a gente está nas escolas, né? Como é que a gente vai superar tudo isso? A gente vai superar trabalhando em conjunto, com muita educação, educação sanitária, com compreensão de que existem serviços que conseguem se adaptar mais rápido ou não e de que a vigilância sanitária pode e deve ser parceira do setor regulado nesse momento de implementação da norma. Tá joia? E que não vai ser fácil, mas a gente vai chegar lá. Então, eu queria compartilhar com vocês uma história pessoal. A minha avó é dentista, né? Foi dentista. Ela foi uma das primeiras dentistas mulheres do país. Ela já faleceu há alguns anos, já com 102 anos de idade, mas ela foi a primeira dentista com CRO no estado de Goiás, tá? Primeira dentista mulher, né? E ela foi da primeira turma da Universidade do Rio de Janeiro que admitiu mulheres cursando odontologia. E ela falava muito sobre odontologia, ela sonhava muito que eu fosse dentista e ela conversava muito comigo. E eu me lembro dela falando assim: que história de usar luva? Eu tô aposentada e eu não usava luva. Pra quê? E ela era cirurgiã bucomaxilo, gente. Ela fez especialidade como cirurgiã bucomaxilo.
Vá lá quando um paciente parecia que tinha uma doença, a gente colocar a luva, mas a luva era grossa. A luva não permitia o contato com o paciente. Luva é muito caro. E aí ela me contava que nós passamos na odontologia por um período em que as luvas eram tão caras que cada paciente tinha a sua luva, você higienizava a luva e guardava no prontuário do paciente, que você escolhia os procedimentos que você ia utilizar a luva, né? E hoje em dia é inconcebível a gente fazer um simples exame clínico sem luva. O custo desse EPI, ele é sequer dimensionado na nossa prática clínica, né? E o que que aconteceu? Ela passou a ser exigida, os profissionais tiveram um pouco de resistência. Nós tivemos, depois disso, estudos mostrando que ele era benéfico. A indústria se modernizou para atender a necessidade do cirurgião dentista que precisava de uma luva mais acessível, que tivesse uma sensação tátil melhor, etc, etc, etc. Então, nós saímos do outro lado, e isso também vai acontecer com os nossos requisitos sanitários. Talvez a gente precise adequar, porque nós estamos com uma norma nova que foi recém, colocada. Talvez ao longo da implementação a gente se depare com requisitos que são desnecessários, que estão aquém do que a gente pode fazer, que estão além do que a gente pode fazer. Vocês sequer imaginam, quando a gente faz o levantamento internacional, o tanto de requisitos sanitários, por exemplo, para a gente controlar, ou para a gente minimizar o risco de micobactérias em pulpectomias em crianças, e que a gente precisaria fazer um controle adequado da qualidade da água que sai do equipo, e a gente não tem condições no nosso país de fazer isso, porque a gente não tem material registrado disponível. Então, a gente vai passar juntos por essa implementação normativa e com certeza ela precisa de revisão. Toda norma já sai desatualizada e precisando de revisar, né? Então é nesse sentido. Eu vou agora, a senhora falou, doutora Rosângela, que a gente não iria colocar as perguntas, só que eu tinha colocado as perguntas nos slides para ver se a gente conseguiu responder todas, né? Então, eu vou passar rapidinho, né? No eixo um, está prevista a publicação de uma versão comentada da RDC 1002 com exemplos práticos e esclarecimentos para facilitar a sua interpretação pelos serviços odontológicos? Sim, está prevista. É, ela está, na verdade, atrasada. A nossa, tecnicamente, a gente tinha colocado para junho, a gente já ter. Junho não, era maio, final de maio, a gente já ter isso. Mas, como eu falei para vocês, na Anvisa, nós somos três dentistas, uma delas está afastada porque estava fazendo seu mestrado, então nós temos atualmente apenas eu e a doutora Ana Clara trabalhando com toda a implementação da norma, com todas as vigilâncias sanitárias, o serviço, CFO, ABENO, Ministério da Saúde, né? Então a gente não tem dado conta, foram os processos que chegam, porque muitas pessoas com essa ansiedade que a norma gera, entram com processos na Anvisa e nós precisamos parar a nossa atividade técnica para responder juridicamente a esses processos. Então, o nosso cronograma está muito atrasado. Então, nós temos previstas a publicação de um perguntas e respostas e de uma versão comentada da RDC 1002 e de um curso para cirurgiões dentistas com vídeos de 30 minutos sobre cada parte da norma para ficar disponível no YouTube, para que os dentistas possam entender a aplicação da norma. Tá? Na parte de capacitação das vigilâncias sanitárias, eu já coloquei para vocês, né, o movimento que nós estamos fazendo. Fora os webinários, nós temos participado de capacitações locais. Então, nós vamos, né, por exemplo, fomos agora no mês passado capacitar as vigilâncias sanitárias de Minas Gerais, que é o estado que a gente tem o maior número de municípios, né? Então, tivemos um grande evento de capacitação lá.
E como será realizado esse alinhamento técnico? Como eu expliquei para vocês, nós fazemos esse alinhamento técnico, mas existe uma discricionariedade dos profissionais de vigilância sanitária na hora de aplicar a norma. O que nós temos orientado principalmente as grandes clínicas, as clínicas escolas, os serviços públicos maiores, é que procurem a vigilância sanitária local e, se tiverem qualquer dificuldade, mandem um e-mail para nós, para a gente tentar facilitar essa aproximação, a gente participar de uma reunião online com a vigilância sanitária local e a coordenação do serviço, para a gente facilitar essa aproximação. Né? Então, nós temos feito esse trabalho na medida do possível. Capacitação dos cirurgiões dentistas, e, então, além dos materiais e do curso que nós queremos colocar aí no YouTube, com vídeos de 30 minutos, a gente tem participado. No início desse ano, nós estávamos no CIOSP, já para começar alguma capacitação junto ao CFO e aos CROs. Nós tivemos uma reunião ampliada com os presidentes dos conselhos regionais de odontologia, mas com a transição que nós tivemos de diretoria, no CFO, nós ainda não conseguimos retomar todo o alinhamento, né? Nós já temos uma representante, a doutora Eliana Campelo, é a representante oficial do CFO junto à Anvisa. Ela é membro também da Câmara Técnica de Gerenciamento do Risco Odontológico que nós temos na Anvisa, e é no âmbito dessa Câmara Técnica que a gente tem instigado o Conselho Federal de Odontologia para nos ajudar a fazer uma capacitação, um treinamento para os dentistas, principalmente por meio de webinários, porque isso facilita a nossa proximidade. Nós estamos aguardando, já colocamos essa necessidade, estamos aguardando então o retorno do conselho em relação a isso. Roteiro de fiscalização. Nós teremos sim um roteiro de fiscalização, ele já está em fase de harmonização. E eu queria explicar para vocês como é que funciona o roteiro de fiscalização na odontologia, né? E não só para odontologia. A Anvisa tem um projeto de gerenciamento do risco potencial para os serviços de saúde com a aplicação de ROIs, roteiros objetivos de inspeção, com uma metodologia que avalia os serviços no risco potencial que ele tem. Então, da norma, nós escolhemos alguns requisitos, alguns pontos da norma que nos ajudariam a medir o risco potencial daquele serviço e montamos um roteiro que não tem apenas a situação dicotômica de aplica ou não aplica, cumpre ou não cumpre. A gente tem uma série de 5 possibilidades, 6 possibilidades, porque é de 0 a 5, onde a possibilidade do meio, a coluna do meio, para quem lembra da zebrinha, a coluna do meio é a norma. Né? É o texto da norma. Então, vamos pegar uma situação simples: tem licenciamento sanitário. Então, tem licenciamento sanitário válido e, né, dentro do prazo de validade, afixado em local público, tá ali, cumpriu. Mas antes de ter o licenciamento sanitário ou de não ter o licenciamento sanitário e não ter significa uma infração, né? A gente tem algumas situações. Existe aquele serviço que não tem e nunca teve, funciona há anos e nunca foi visto pela vigilância sanitária. Existe aquele serviço que ele não tem válido, mas que ele já solicitou a renovação e a vigilância sanitária não teve pernas ainda, ou não deu retorno para ele. É completamente diferente esse serviço de um que nunca teve e que nunca foi inspecionado. E a gente tem aquele que não tem e não solicitou ainda a renovação, mas ele tem uma do ano anterior. E isso também é uma situação, é um risco diferente daquele serviço que nunca solicitou. Então, entre 0, 1 e 2, nós temos situações diferentes de descumprimento de uma legislação sanitária e que ensejam riscos diferentes. Então, esse roteiro de inspeção é um roteiro que ele é muito, ele é objetivo, mas ele permite diversas situações do risco de um serviço. Então, não cumprir uma legislação sanitária pode levar a riscos diferentes para serviços diferentes.
Então, esse roteiro hoje, a versão 1.0 dele está pronta e nós estamos num período que a gente chama de janela de harmonização, porque isso não é construído pela Anvisa e colocado goela abaixo das vigilâncias sanitárias, porque quem inspeciona lá no local é a Vigilância Sanitária Municipal. Então, ele foi construído na segunda-feira pela manhã, nós tivemos o início de janela de harmonização, uma reunião com 32 vigilâncias sanitárias municipais, que serão os nossos testes e que vão testar esse roteiro durante o período de 2 meses. E eles indicam para a gente necessidades de adequação desse roteiro. Ó, isso aqui está mal escrito, isso aqui não está dando para a gente entender, essa situação que vocês previram aqui na prática não existe, ou encontrei uma outra situação que eu não consegui avaliar com esse roteiro. E nós fazemos então reuniões semanais nas segundas-feiras à tarde com essas vigilâncias sanitárias para ir aperfeiçoando esse roteiro. Nossa janela de harmonização termina no dia 12 de agosto. A partir daí a gente faz então uma versão final desse roteiro e nós disponibilizamos esse roteiro para as vigilâncias sanitárias e para os serviços. Os roteiros de fiscalização, eles podem ser utilizados pelos serviços como roteiros de autoavaliação para a aplicação da norma. Nós estamos ainda num período de implementação da norma. Os serviços que já existem, que já são licenciados, ainda não têm que cumprir, mas eles já podem, a partir de agosto, final de agosto, acessar o site da Anvisa, pegar essa versão do roteiro em PDF e olhar se um fiscal de vigilância sanitária estivesse aqui para aplicar a RDC 1002. O que que ele iria avaliar? Qual eu acho que é a minha situação? E saber o que que ele precisa melhorar a partir daí, tá joia? Nós incentivamos, inclusive, que os serviços façam isso. Então, vamos para o eixo 2, que é o prazo de adequação que eu já comecei a falar aqui. Né? Considerando que ainda existe muita dúvida se a gente, esse prazo de 360 dias a partir de dezembro, se vai ampliar, se não vai. Eu vou colocar para vocês aqui o nosso ponto de vista técnico, porque eu sou uma técnica na Anvisa. Tecnicamente, hoje, nós não enxergamos uma possibilidade de ampliação desse prazo. Por quê? Tecnicamente, as pessoas deixam para se adequar de última hora, independente do prazo que a gente dê. Em normativas sanitárias federais, o prazo geralmente é de 30, 60 ou 90 dias. Esse é o prazo máximo. Nós tivemos muita dificuldade de convencer os nossos diretores de que a odontologia precisava de um prazo 4 vezes maior do que normalmente as RDCs da Anvisa dão para o setor regulado, mostrando para esses diretores que a gente não está lidando com indústria, que a gente está lidando com acesso a serviços de saúde, né? E que tudo isso impacta. Então, até o momento, nós temos trabalhado com as vigilâncias sanitárias que, mesmo tendo um prazo de adequação fixado, que a gente pode, a partir desse prazo, ter nosso trabalho orientativo, educativo, construindo planos de adequação com os serviços que apresentarem, por meio do roteiro de inspeção, necessidade de adequação, sem suspensão dos serviços que não tenham um risco potencial tão grave. Né? Então, nós temos trabalhado nessa orientação. Mas esse, gente, é o ponto de vista técnico que eu trago da nossa gerência para vocês. Nós temos conhecimento de que existem algumas instituições, né, que já estão tentando protocolar um pedido de ampliação para esse prazo. E pode ser que a diretoria da Anvisa reveja isso. Tecnicamente, eu acho que isso não é uma vantagem. Nós precisamos enxergar a necessidade de adequação à norma e precisamos trabalhar essa adequação. E quanto mais a gente prorrogar, mais a gente vai jogar isso para frente e essa situação dúbia vai ficar melhor. É muito melhor a gente ser condescendente nas infrações, nas adequações, do que a gente ampliar o prazo de adequação. Tá joia? Mas esse é um posicionamento técnico da gerência e não é o da alta direção, que pode rever isto a qualquer momento. Fiscalização gradual.
A gente tem solicitado às vigilâncias sanitárias que se atentem primeiro aos requisitos mais críticos e depois aos requisitos menos críticos, embora a gente saiba que existe a discricionariedade. Estamos fazendo um trabalho muito grande junto às vigilâncias sanitárias nesse sentido, tá? E estamos tendo uma boa aceitação das vigilâncias sanitárias. As instituições, como vai ocorrer a adequação, especialmente diante das limitações estruturais e orçamentárias. Então, o que a gente tem orientado e algumas instituições já têm nos procurado lá na Anvisa é da gente fazer essa aproximação com a vigilância sanitária local e montarmos juntos planos de adequação, ainda que de médio e longo prazo, e principalmente olhando para situações de risco e pensando que as adequações, elas não precisam ser unicamente estruturais. Então, se eu tenho boxes muito pequenos e que eu sei que se a geração de aerosol, diante daquele ponto de geração de aerosol, ele vai comprometer muito o ambiente naquela clínica, será que eu não posso intercalar boxes com procedimento, avaliação clínica, procedimento, avaliação clínica, para que eu tenha uma distância maior entre os pontos geradores de aerosol e aquilo que a gente está olhando para o risco, ainda que eu não tenha uma adequação da estrutura, ainda que a minha reforma, a minha adequação esteja prevista para daqui a 1, 2 anos. Então, vamos trabalhar com gestão, vamos trabalhar com organização do atendimento, para que a gente não deixe de olhar para o risco, mas que a gente também não tenha que fazer uma adequação estrutural caríssima, onde eu não tenho orçamento, principalmente nas universidades públicas que dependem de licitação e que a gente está passando por um momento, né, eleitoral e que depois desse momento eleitoral a gente ainda pode ter a adequação dos planos de ação e das escolas. Então, tudo isso a gente tem tentado orientar e trabalhar nesse sentido. Sustentabilidade econômica. A Anvisa tem promovido diálogo com os gestores públicos e áreas econômicas sobre os investimentos necessários para essas novas exigências? Sim, principalmente porque quando a gente faz lá aquele análise de impacto regulatório, a gente tem que tangibilizar esse impacto econômico. A gente não consegue calcular financeiramente todo o impacto direto e indireto que a aplicação de uma normativa vai ter no setor público e privado, e principalmente em relação ao acesso à saúde. Mas a gente consegue tangibilizar, porque já existe essa conta, de quanto a gente consegue economizar em serviço público de saúde oferecido pelo SUS quando a gente diminui as infecções e quando a gente salva uma vida. A gente já tem calculado pela OMS quanto vale uma vida, 2 vidas, 3 vidas, quanto vale a diminuição de custos para o país em relação a infecções, né, cruzadas. Então, isso a gente consegue. E nós recebemos uma avaliação do Ministério da Fazenda a partir da análise de impacto regulatório que a gente faz, demonstrando que esse tipo de diálogo vai ser extremamente necessário. Então, nós temos levado para o setor público esse diálogo no GTVisa, por meio, né, onde aparecem os gestores de serviços de saúde públicos de estados e municípios, então CONAS e CONASEMS, e tenho feito esse diálogo também com o Ministério da Saúde, que também é um financiador, né, de repasse de custeio para muitas equipes de saúde bucal no país. E temos levado essa preocupação de que a adequação dos serviços ela seja priorizada nos planos e seja pactuada nas CIBs, nas CITES. Então, nós temos levado essa nossa preocupação e ideias, né, de financiamento, pactuação de indicadores de qualidade e segurança, no repasse de incentivos. Então, a gente tem visto aí o Ministério da Saúde, e outros ministérios priorizando acesso, né? E a gente tem colocado que esse acesso seja seguro. A gente tem visto carretas, a gente tem visto unidades odontológicas móveis, a gente viu financiamento, né, de impressoras 3D na odontologia.
Então, a gente tem mostrado a importância também da gente ter financiamento para o risco, a diminuição do risco sanitário e alguns requisitos sanitários que são muito mais baratos e muito mais simples do que a gente tem aqui, tá bom? Acesso a equipamentos e tecnologias. Existem estratégias para facilitar a execução de equipamentos, autoclaves. A gente tem conversado com a área de produtos da Anvisa para trabalhar junto também à indústria. A indústria ela é muito mais perceptiva às vezes do que os serviços e ela já tem visto oportunidades. E quando a gente não barra, né, a indústria, quando a gente não dificulta o acesso da indústria, ela olha e fala: preciso melhorar aqui, eu tenho uma oportunidade de mercado, eu preciso melhorar, né? Então, não é a área de serviços de saúde quem faz isso, é a área de produtos para a saúde dentro da Anvisa, mas a gente já tem observado esse movimento e um movimento saudável, tá? É, Chegando no eixo 3, são só quatro. Responsabilidades técnicas e operacionais, serviços públicos e esterilização centralizada. É possível a gente realizar de forma centralizada, sim, o processamento dos produtos quando você tem o serviço odontológico inserido dentro de uma unidade de saúde que tem uma central de material esterilizada. E a forma de fazer isso é muito parecida com a terceirização do processamento, onde você vai pactuar, combinar, escrever um POP junto com a central de material esterilizada, de que parte desse processamento vai ser feito dentro do serviço odontológico e que parte vai ser realizada pela central de material esterilizada. E como essa central de material esterilizada vai passar as informações para a rastreabilidade para o serviço odontológico. Então, é possível, mas vai demandar de cada serviço uma interação com essa central de material esterilizada, tá bom? Então, a gente sabe que a pré-limpeza, por exemplo, vai ocorrer no ponto próximo ao atendimento. A limpeza pode ocorrer junto ao serviço odontológico ou ela pode fazer a pré-limpeza, acondicionar e levar isso para a central de material esterilizada. Mas esse processo tem que estar descrito num POP pactuado com as duas áreas que vão trabalhar, certo? Serviços em processo de licenciamento, que já aguardam vistoria ou licenciamento por demora operacional das próprias vigilâncias sanitárias, e se eles vão ser considerados novos serviços. Nós temos orientado as visas que esses serviços que já solicitaram antes da aprovação da norma, que eles não tenham as suas licenças bloqueadas por uma falta de adequação à norma. Mas, de qualquer forma, a partir de dezembro de 2026, eles também vão ter que estar adequados à norma. Então, que as vigilâncias não deixem de fazer para esses serviços uma orientação educativa e que já aproveitem esse momento de licenciamento e de vistoria para o licenciamento para ajudar esses serviços nas adequações, tá joia? Até porque muitas vigilâncias sanitárias, por falta dessa capacidade operacional, acabam liberando a licença provisória, né? Ou às vezes até licenciando e só vão fazer a primeira vistoria depois de algum tempo de funcionamento desse serviço, né? Então, é uma situação que é difícil. Serviços terceirizados. Quando houver terceirização das etapas do processamento de produtos de saúde, como ficará a definição das responsabilidades em caso de intercorrências envolvendo pacientes? Gente, a responsabilidade, o serviço, ele é sempre corresponsável pela esterilização, pelo processamento, mesmo em caso de terceirização. Então, essa é uma responsabilidade compartilhada. E isso não vale apenas para serviços de odontologia, isso vale para todos os serviços de saúde, certo? Então, e não só em casos de terceirização, quanto em casos de compartilhamento, nesses casos que a gente citou, de um serviço estar dentro de uma unidade de saúde. É,
né, dentro de que usa uma central de material esterilizada, tá joia? As intercorrências envolvendo pacientes, elas podem ou não vir a ser eventos adversos, né, que causam dano ao paciente e podem ou não chegar a uma questão de judicialização. Mas nós estamos mais preocupados com a questão de ter um processo bem estruturado junto a essas empresas terceirizadas, para que, caso você chegue numa situação dessa de judicialização, de um processo, você tenha como serviço, como falar, olha, mas o nosso processo está todo estruturado, está desenhado, eu estou cumprindo as etapas de pré-limpeza, eu estou cumprindo as etapas de verificação, eu estou cobrando da empresa terceirizada o POP que ela utiliza para verificar se ela está fazendo o processamento do produto segundo a minha classificação de criticidade, né? Então é uma questão que ela protege o serviço na responsabilidade se a gente tiver uma boa construção desse processo. E vamos para o eixo 4 de processamento de materiais e documentação. Então, identificação dos pacotes para esterilização. A RDC determina a identificação dos pacotes antes do processamento. Caso essa identificação seja realizada após a esterilização, quais seriam os impactos técnicos e sanitários para a qualidade e rastreabilidade do processo? Então, vamos lá. Você até pode fazer a identificação do pacote depois, mas você corre o risco de a pessoa que preparou aquele pacote não conseguir fazer a identificação correta, principalmente quando a gente utilizar pacotes que não são aqueles que são transparentes. Então, imaginem vocês um serviço que ainda utiliza o algodão, que ainda utiliza o tecido, né, para fazer o wrap, que não permite a visualização. Como é que você vai identificar aquilo que está dentro, se não é a pessoa que preparou o pacote que está identificando o pacote? Porque a identificação do pacote, ela não passa apenas pela carga de esterilização, o lote, o dia, isso também é importante, mas saber o que tem dentro daquele pacote também é importante, né? Então, quando a gente coloca lá o que que tem, você tem identificação da carga do pacote também, o que que tem ali dentro, né? Isso vai ser muito especial, por exemplo, para materiais cirúrgicos, caixas maiores, né, de cirurgias maiores. Já pensou que de serviço a gente abriu um pacote na hora de um procedimento? Ah, caramba, não era esse. Ah, mas é porque a fulaninha que tirou da autoclave não foi a mesma fulaninha que embalou. E aí eu achava que esse daqui era o pacote de pério, mas é o pacote de exodontia. Poxa, você já abriu, você já quebrou a barreira estéreo, você vai ter que processar aquele material de novo, né? Então, é um retrabalho. Então, o impacto técnico é muito mais para o serviço, tá joia? E pela identificação dos materiais, principalmente quando a gente não tem. Se eu não tiver alcançado a profundidade da pergunta, doutora Rosângela, depois você me questiona novamente, porque pode ser que eu também não tenha entendido a profundidade da pergunta, tá joia? Guarda de registro de esterilização. A RDC estabelece o prazo de guarda de 5 anos para os registros do processo de esterilização. Como harmonizar essa exigência? Com as normas e legislações que recomendam a manutenção do prontuário odontológico por 20 anos ou mais. Então, vamos lá. Aqui são dois registros diferentes. O registro de esterilização é aquele do monitoramento da esterilização, do que saiu lá da nossa autoclave e que vai monitorar o processo. Então, tenho lá aquele caderninho onde eu coloquei o dia, qual foi a autoclave do meu serviço, qual o lote daquele instrumental, quem foi que esterilizou, horário, e ali eu vou armazenar os indicadores do meu processo.
o resultado do meu indicador biológico, se eu estiver usando biológico, o resultado do meu indicador químico, né, do meu integrador tipo 5, ou o indicador 6, e eu vou colocar ali no processo, certo? Isso eu coloquei o que eu fiz do processo. Esse precisa ser guardado por 5 anos. O que que eu tenho que ter de rastreabilidade dentro do prontuário do paciente? É o que está na etiqueta do pacote. Então, eu comecei a atender esse paciente e vou fazer nele uma profilaxia e vou pegar nele uma bandeja clínica. E aí, eu vou tirar daquela bandeja clínica a etiquetinha. Eu posso arrancar a etiqueta e colocar no prontuário do paciente. Se eu utilizo um prontuário eletrônico, eu posso fotografar a etiqueta e jogar aquela foto no prontuário do paciente. Porque ali eu tenho a rastreabilidade de onde foi, de quando foi feita a esterilização daquele pacote, certo? Porque caso eu tenha uma intercorrência depois do meu atendimento, esse paciente fez uma infecção, eu suspeito que possa ter sido uma falha no processamento do meu material, eu tenho a rastreabilidade de quando foi feito? Será que foi o meu tempo de guarda? Será que foi o meu armazenamento que estava errado? Será que meu indicador tinha virado corretamente? Será que foi um erro de limpeza do meu instrumental que guardou ali, permitiu ficar um pouquinho de biofilme em cima do meu material? Para quê? Para que eu revise o meu processo de processamento e veja se eu preciso colocar ali alguma barreira para não incorrer de novo numa infecção de um novo paciente. E se foi alguma coisa grave no meu processo, vem cá, nesse dia aqui, nesse lote, eu encontrei uma falha de esterilização. Abro lá o meu livro de registro da esterilização e vou ver, poxa, nessa carga aqui eu tinha 10 pacotes. Esses 10 pacotes são o número tal, 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 e eles estão armazenados, ou eles já foram utilizados, ou não foram utilizados, né? Essa é a rastreabilidade que a gente tem que ter. Então, o registro, os 5 anos do registro do processo, é aquele registro do que sai da autoclave. O que a gente armazena no prontuário odontológico é o que eu usei no paciente, tá? E hoje a gente tem a validade da esterilização estabelecida em 6 meses. Caso o serviço não tenha uma validação do seu processo de validade dos pacotes, ele vai ser de 6 meses, certo? E aí você vai colocar aquilo ali, aquelas informações do seu pacotinho no prontuário. E o prontuário tem que ser guardado por 20 anos, por razões extras, até mesmo a esterilização. Tá joia? Então, espero ter esclarecido esse. E a pergunta final de impacto. Considerando as dimensões continentais do Brasil, as diferentes realidades econômicas dos serviços odontológicos e a necessidade de garantir segurança sem comprometer a assistência, qual é a visão da Anvisa para a implementação da RDC 1002 de forma técnica, viável e sustentável para a odontologia brasileira? Eu vou responder pela Anvisa de que a visão é uma visão otimista, é uma visão de uma classe odontológica que já é excelente tecnicamente, que tem orgulho dessa excelência, que trabalha com afinco, seja no setor público, no setor privado, diante de vários desafios que nós já temos, sejam com materiais, seja com o nível de educação da nossa população, seja com o nível de acesso econômico da nossa população. Nós temos uma classe odontológica que já está acostumada com muitos desafios. Então, sabendo que ainda assim nós temos uma das melhores odontologias do mundo, tecnicamente falando, a Anvisa olha com otimismo para essa classe, para que a gente tenha uma assistência cada vez mais segura e que esse é um projeto de longo prazo, que nós não vamos alcançar tudo o que nós sabemos que é necessário num primeiro momento e nem simplesmente com a imposição de uma norma, mas com muita educação sanitária, com muita conscientização dos profissionais,
do papel da formação do cirurgião dentista, do papel educativo das vigilâncias sanitárias, e inclusive do papel do paciente como um ator para a promoção da segurança do seu tratamento. É dessa forma que a Anvisa vê a implementação do gerenciamento do risco sanitário no país, tá? Com muitos desafios, mas com muito otimismo também. E com isso, eu encerro aqui, agradecendo a todos vocês por participarem desse momento de construção, porque a gente identifica que ainda é um momento construtivo, né? E a gente ainda tem um tempo aí, eu deixo em aberto, doutora Rosângela, para a gente conversar, trocar ideias, expor angústias, né? E ter esse espaço de diálogo aqui. E deixo o contato aqui da GREX, que é a Gerência de Regulamentação e Controle Sanitário, do qual eu sou servidora, sou a gerente substituta também, para que se vocês tiverem novas dúvidas que a gente não tenha conseguido abordar aqui, ou se precisarem desse apoio mais próximo de uma vigilância sanitária, mandem e-mail para a gente, tenham um pouquinho de paciência, porque os e-mails são respondidos todos de odontologia por mim, né? Então, na medida que a gente consegue ir avançando, a gente vai respondendo, mas às vezes a gente demora 5, 6 dias para conseguir responder uma demanda que chegou, tá bom? É isso. Obrigada, doutora Rosângela. Doutora Letícia, nós é que agradecemos pela leveza como este assunto foi trazido para todos nós. É um momento importante, eu acho que toda vez que estamos quebrando paradigmas, trazendo inovação, é sempre um momento de inquietação, o que é natural, não é? Nós somos seres humanos, pensamos, temos nosso senso crítico, e vejam que o que me dá mais satisfação é que o que nós discutimos em nossas reuniões foi trazido, não é? Como respostas às inquietações que nós tínhamos lá como grupo de cirurgiões dentistas dentro das academias. É claro que a vigilância sanitária sempre é vista com seu poder de polícia administrativa, não é? E, infelizmente, seres humanos gostam desse empoderamento e, às vezes, deixam o conhecimento, as evidências científicas de lado e preferem usar o lado do poder de polícia. Mas a gente não pode esquecer que é a cultura baseada no cunho educativo é fundamental para o desenvolvimento de ações de educação, para o aumento da visibilidade das ações de educação em relação à vigilância sanitária, porque a Anvisa ela tem um papel educador importante. E eu tinha certeza que quando eu li essa RDC, eu pensei, é impossível alguém que está no consultório de forma isolada, individualizado, coordenando uma equipe de saúde bucal, não ter um documento norteador, uma RDC comentada, não é? Então, eu fiquei muito satisfeita com a explanação da doutora Letícia e no chat nós tivemos algumas perguntas, como se teríamos incentivos para serviços privados, não é? É, eu gostaria que a doutora Letícia falasse, porque foi o único comentário do chat que não foi devidamente, na minha opinião, não foi tocado de uma forma específica. Tá, joia. Olha, do ponto de vista da Anvisa, a gente não tem como provocar entes privados para fazer um financiamento, uma solicitação. Mas acho que, agora falando como dentista, nós como classes, como classe odontológica, podemos solicitar esse tipo de ação, principalmente dos representantes de classe que não são necessariamente órgãos reguladores. Porque hoje eu vejo com um pouquinho de preocupação a dificuldade que o Conselho Federal de Odontologia tem de se entender como órgão regulamentador
com poder conferido pela União para a regulamentação do exercício profissional e não como um representante de classe, como de repente seria a Associação Brasileira de Odontologia, a Associação de Cirurgiões Dentistas do Brasil, os sindicatos, né? Então, nós temos como classe odontológica que nos apoiarmos nos representantes de classe e que muitas vezes chegam, né, nos nossos e-mails, oferta de plano de saúde para sua equipe, plano de saúde para você, financiamento para carro, previdência privada. A gente precisa olhar para o financiamento dos nossos consultórios, né? Assim como a gente tem financiamento, de repente, para educação, com FIES, com outras linhas de financiamento, esses órgãos precisam também se mobilizar e mostrando a necessidade de regulamentação, inclusive se apoiando na análise de impacto regulatório, que demonstra que vai ter impacto financeiro e que a gente precisa de acesso econômico para essa adequação. Para os órgãos de governo que estão aí também para facilitar acesso. Então, ministérios de desenvolvimento social, ministérios de desenvolvimento, né? Então, a gente precisa olhar para isso, mas esse não é um papel da vigilância sanitária. A vigilância sanitária apontou isso em todos os documentos, né, em que produziu. A gente está precisando de unir mais forças, inclusive se precisar levar a vigilância sanitária junto para falar para outros agentes. Né, de que, olha, sim, o que nós previmos para gerenciamento do risco impactem, de repente, o dentista não utilizar uma única alta rotação durante a semana inteira. Talvez ele tenha que ter duas, três, enquanto e que isso tem um custo e que esse custo pode ser relevante para de repente um serviço que é pequeno, que é limitado, um profissional no interior do país e etc, né? Então, esse tipo de conversa, ela precisa começar a acontecer. E se as academias tiverem também esse papel e se tiverem esse poder de persuasão e de provocação, eu acho que é extremamente válido e vocês podem contar conosco como Agência Nacional de Vigilância Sanitária para apoiar esse tipo de movimento. Tá joia? A gente tem aí financiamento para tantas coisas no nosso país, né? E com a ajuda, né, dos estados, municípios, governos, a gente pode olhar para isso juntos também, tá? Então, não sei se. Eu considerei muito importante, agora especificamente para quem está dentro das instituições de ensino superior, é exatamente trazer essa discussão da aproximação, da representação das instituições de ensino superior para os conselhos estaduais de saúde, as comissões tripartite, bipartite. Por quê? Porque, na verdade, os consultórios, as escolas, as clínicas escolas, ela, em alguns lugares, ela tem mais módulos, equipamentos de atendimento a pacientes que municípios. Então, nós precisamos nos aproximar dessas instâncias, levar nossas demandas, nos organizar. Verdade é esta, porque nós sabemos que vamos enfrentar algumas dificuldades especificamente nas IES por conta de orçamentos, não é verdade? Mas nós devemos, em vez de nos acomodarmos, seguir em frente instigando essas instâncias para que olhe para as instituições de ensino superior. Eu gostei muito dessa fala sua em relação a essa questão das CITES, né, e da CIB, do Conselho Nacional, e também eu vejo que a Anvisa ela está com um grande desafio, que é capacitar técnico de vigilância sanitária com formações distintas, né?
é farmacêutico, é médico, é dentista, é veterinário, e todos fiscalizando os consultórios odontológicos. Então, eu vejo que o desafio não é só nosso, é também de vocês. E um grande desafio é a elaboração dos POPs, né? Dos protocolos operacionais padrão, que nunca foi fácil, mas que eles só devem ser elaborados mediante a realidade que eu vivo. Né? Então, se eu tenho uma clínica com 3, 4 consultórios, o POP não vai ser igual àquele consultório que não tem procedimentos invasivos, né? Então, nós devemos ter essa preocupação e não ficar adquirindo POPs de empresas terceirizadas que não vão refletir a realidade do ambiente de trabalho que nós temos, né? Então, eu acho que esse roteiro da Anvisa é fundamental para nós, cirurgiões dentistas, começarmos a nos envolver nessa questão, tá? Eu acho que esse roteiro, esse instrumento de fiscalização, ele vai ser fundamental, inclusive, para essa posição que você falou, do dentista fazer sua autoavaliação, porque nós caminhamos para uma acreditação em odontologia, como acontece na área médica, não é? Então, o futuro pode nos trazer isso, e é muito bom esse exercício de eu estar me autoavaliando. E aí entra aquela responsabilidade técnica e a responsabilidade legal que está lá definida no documento da RDC. Alguém gostaria de fazer uma pergunta à doutora professora Letícia, porque a doutora Letícia é professora também. E ficou bem claro isso, não é? Eu Alguém tem? gostaria de fazer. Eu Pois gostaria não. de fazer. Meu nome é Irian. Está me Sim, ouvindo? estamos ouvindo. Meu nome é Irian, eu sou consultora técnica em regulação sanitária. Eu dou suporte, apoio aos estabelecimentos de saúde, odonto, clínica médica, que estão se adequando às novas resoluções e às antigas resoluções da Anvisa. E durante o meu trabalho, que eu já faço isso há 20 anos, eu tenho me deparado com alguns estabelecimentos que estão tentando se adequar, mas assim, a minha... 11, 13. Está me ouvindo? Estou. Então, o que eu percebo? Que existem espaços em que o próprio profissional da odontologia, né, especificamente, ele tem um ambiente muito cirúrgico. Né? Eu sou instrumentadora cirúrgica também, então isso é uma prática muito comum para mim. Então, por que não há uma adequação, uma normativa para o estabelecimento da odontologia como espaço de cirurgia, como se fosse um bloco cirúrgico, com as práticas e as necessidades de um bloco cirúrgico? Porque eu acho que quando separa o que é o serviço de odontologia, o que é o serviço de clínica, né, sem internação, com alguns procedimentos, eu acho que a gente perde muito esses parâmetros. Entendeu? Acho que se pudéssemos associar isso, seria o mais adequado. O que você acha? A joia. Irian, deixa eu te falar. A gente passou por um momento de praticamente ter um bloco cirúrgico para a odontologia durante a construção da norma. E o mais próximo que nós chegamos disso é o Centro Cirúrgico Odontológico que nós temos hoje na RDC 1002. E a nossa barreira foi exatamente o impacto e a linha tênue que existe entre o que é cirúrgico e o que deve ir para um bloco cirúrgico e aquilo que pode ser realizado de repente num consultório, tá? Então, eu queria expor para vocês uma questão que vocês não levantaram, talvez já seja tranquilo para todo mundo, mas a vigilância sanitária, ela não pode determinar o exercício profissional e nem limitar o exercício profissional. Então, essa é uma questão que ela é de competência dos conselhos, né? Do sistema conselho via Conselho Federal de Odontologia. Então, na medicina, por exemplo, como você citou, a gente já tem há muitos anos a Resolução 886, que define onde um médico
pode realizar uma cirurgia ou não. E eles definem unidade tipo 1, unidade tipo 2, unidade tipo 3 e daí por diante, né? Então, a vigilância sanitária vem via RDC 50 e determina alguns requisitos para esses ambientes. E define, então, o centro cirúrgico ambulatorial, a sala de procedimentos e etc. A odontologia nunca teve isso, certo? Então, e eu acho que uma dificuldade que a odontologia tem é exatamente, nós vimos os conselhos passando por essa discussão de o que é cirúrgico e o que não é cirúrgico. Será que eu posso fazer um levantamento de seio maxilar, um protocolo de implante num consultório odontológico? Ora, talvez um paciente com uma condição clínica excelente, sem nenhuma comorbidade, de repente eu posso, ou não, de repente eu vou precisar fazer uma pequena extração de um elemento dentário, um dente que não necessariamente é um procedimento cirúrgico, talvez, né, na concepção, mas aquele meu paciente tem uma condição clínica de ser cardiopata, de ter uma doença de base, uma comorbidade de base, que vai me exigir um bloco cirúrgico. Então, nós precisamos da odontologia, via sistema conselho, uma definição de que procedimentos devem necessariamente ser realizados em centro cirúrgico, em bloco cirúrgico. E hoje nós temos a possibilidade da odontologia dentro do bloco cirúrgico hospitalar, certo? Mas nós não tínhamos para a odontologia o centro cirúrgico ambulatorial. Então, diante desse impasse, e foi exatamente durante a análise de impacto regulatório que se chegou à conclusão: precisamos de um centro cirúrgico odontológico que seja análogo ao centro cirúrgico ambulatorial, onde a gente visualiza, enquanto profissional, que talvez possam existir procedimentos até o que a medicina chama tipo 2, unidade tipo 2, com riscos semelhantes, né? E que precisem dessa estrutura. Então, a gente traz da RDC 50, do Centro Cirúrgico Ambulatorial, as mesmas exigências de requisitos de estrutura, assim como a sedação. A sedação é a mesma coisa, a gente traz da sala de endoscopia, onde que é o único ambiente ambulatorial onde o médico anestesiologista tem permissão de realizar uma sedação endovenosa, os mesmos requisitos de estrutura e segurança por analogia ao risco. Mas a vigilância sanitária não pode determinar, além disso, quais são os procedimentos que vão ser realizados em cada local. É o próprio conselho quem vai avaliar esses procedimentos. Por exemplo, para a cirurgia bucomaxilofacial, nós temos um guia de 2023 produzido pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia, que indica, dentre os procedimentos da cirurgia bucomaxilo, quais são os OPMS, qual é o nível de risco, inclusive com grade de evidência, de qual a evidência que eles utilizaram, se essa evidência é forte, fraca, etc. É um guia excelente. E para a cirurgia bucomaxilofacial, isso está posto. E o cirurgião bucomaxilofacial pode, então, determinar o uso de um bloco cirúrgico dentro de um hospital ou, nesse momento, um centro cirúrgico odontológico que a gente já tem as regras, né? Mas o que passa daí, a gente não tem. Nós temos a resolução hoje 286 do CFO, que para cirurgias estéticas faciais define, né, outras colocações e que estão alinhadas com a RDC 1002. A 275 e a 281 foi recentemente revogada na semana passada, né? A gente tinha algum norte ali sobre o porte, mas também não era exaustivo. Para a vigilância sanitária, era uma resolução que ainda trazia muita margem de dúvida, e a gente está aí com muita esperança de que o Conselho agora faça algo mais parecido com o que a gente tem na 286 e que traga, né, esse norte para a vigilância sanitária. Eu não sei, Irian, se eu consegui responder, mas nós passamos por essa angústia que você colocou durante o processo construtivo. E foi exatamente o Conselho, o Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia,
e os representantes que participaram do GT que nos trouxeram essas limitações e essas orientações. E é por isso que hoje a gente não tem o bloco cirúrgico, mas a gente tem o centro cirúrgico odontológico. Pois é, pelo tempo, não é? Nós temos uma reunião adiante, nós vamos encerrar nossa reunião. E, claro, é só o começo, né? Gostaria de agradecer muito a presença da doutora Letícia, foi muito enriquecedor, e com certeza vamos utilizar esse seu e-mail bastante, não é? Vamos nos articular, com certeza, para cada vez mais esclarecer. E esperamos ansiosamente esses roteiros, formulários, todos produzidos pela Anvisa. Muito obrigada, viu? Tá, eu posso enviar só uma imagem aqui no chat para que vocês divulguem, porque nós não conseguimos falar sobre os POPs e nós temos disponível no site da Anvisa um curso sobre gestão de qualidade para serviços odontológicos, onde nós ensinamos os serviços a desenvolverem os seus POPs e todas as outras ferramentas de qualidade. Eu acho que isso precisa ser divulgado ao máximo. Então, eu vou colocar aqui para não tomar o tempo de vocês. E se vocês puderem divulgar nos serviços de vocês, são gratuitos, estão disponíveis para toda a população, tá bom? Ótimo, Doutora, Letícia. doutora, doutora Letícia, eu queria, em nome da Academia de Odontologia do Estado do Rio de Janeiro, coordenadora do evento, em nome de todos os outros presidentes, a sua presença, a sua prontidão, né, e as suas respostas, né, e, com certeza, vai ser a primeira de muitos encontros que ainda vamos ter, tá, para alinhavar melhor essas condições, porque, com certeza, surgirão muitas dúvidas e surgiram muitas dúvidas também, né? E esclareceram algumas, mas é como a doutora Rosângela falou, o problema é o poder de polícia, né, que nós temos. Não estamos indo contra a ciência, né? Não estamos indo contra as evidências, nós estamos indo contra a manipulação dessa normatização de uma maneira policialesca, né? Tá bom?